Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma vez, para uma aula com vocês, certo? Então bora lá, vai desculpando aí o formato, vai desculpando aí a falta de recursos, tá? De mais elaboração e edição, a gente está improvisando por enquanto, mas vamos tentar na próxima aula trazer algo melhor para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar. Dando continuidade à aula do sistema digestório ainda, nós chegamos, depois da língua, à cavidade oral. Nós falamos todas as estruturas, né? Por onde passa o bolo fecal, como que acontece. E agora nós vamos falar mais detalhadamente, né? Falamos já da boca, da língua, do que tem ali dentro da boca, dos dentes. E agora nós vamos falar do próximo passo, que é a faringe, tá? Que é uma estrutura, né, desse canal que tem duas funções. Tem a função tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, né? Porque, como eu falei, não tem como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? E não tem como respirar e deglutir ao mesmo tempo. Quando eu faço o processo de deglutição, né, a minha epiglotite tampa a minha laringe e a saliva, o que a gente acabou de deglutir, desce para o esôfago, tá? Que passa atrás da nossa traqueia, certo? Quando eu quero respirar, essa laringe, que é uma cartilagem, essa epiglote, que é uma cartilagem, ela se eleva, né? Ela fica elevada sempre, na verdade. E aí eu consigo com que o ar entre pelas vias aéreas, passe pelas cloanas, passe pela faringe, né? Laringofaringe, e entre na minha laringe, passe pela minha traqueia e vá para os meus pulmões, beleza? Mas a faringe em si tem dupla função, beleza? Porque é um local em que vai passar esses dois tipos de substâncias, tanto o ar quanto os alimentos, beleza? É um tubo que se estende da boca ao esôfago, certo? Apresenta paredes espessas devido à musculatura, aos músculos externos e à mucosa da faringe, né? Que é o epitélio liso, que é um tecido epitelial, né? De forma lisa. E ela tem dois tipos, alguns estágios de movimento dos alimentos, beleza? Nós temos os movimentos voluntário, faríngeo e esofágico, beleza? São 3 estágios. O movimento voluntário é no qual o bolo alimentar é passado para a parte oral da faringe, beleza? Ok? Então, quando esse primeiro contato aqui, ó, da faringe, primeiro contato é a parte oral, esse é o movimento voluntário. O movimento faríngeo é a passagem involuntária do bolo alimentar pela faringe para o esôfago, beleza? O movimento voluntário significa quando eu pego a minha língua e jogo o bolo alimentar para trás para que ele tenha contato com a faringe, certo? Quando esse alimento já está em contato com a faringe e ele começa a descer, é um movimento involuntário que você não controla, certo? Voluntário eu controlo, eu quero. Involuntário eu não controlo. Então, esse bolo alimentar passando pela fase faríngea, ele faz um movimento involuntário, indo até o esôfago. E o movimento esofágico também é um movimento involuntário em que o bolo alimentar, né, passa pelo esôfago até o estômago. É esse trajeto. E aqui a gente tem a GIF. Primeiro movimento involuntário, movimento voluntário, a língua joga lá para trás do bolo alimentar, teve contato com a faringe, aí daí em diante é um movimento involuntário, teve contato com o esôfago, também é um movimento involuntário, tá? Devido à gravidade também, que ajuda bastante. Por isso que a gente não consegue comer deitado, não é tão indicado, nem de cabeça para baixo é um pouco difícil, tá bom? Passando aí da faringe, nós já falamos da laringofaringe, lá no sistema respiratório. Agora nós vamos para o esôfago, ok? Que é um tubo fibro músculo mucoso
que se estende entre a faringe e o estômago. Ele está ali entre o nível de C7, perfura um pouco do diafragma, que é chamado de hiato esofágico, né? E termina, né, na porção superior do estômago. Em geral, a grande maioria, esse tubo do esôfago, que é chamado de esôfago, ele tem cerca de 25 centímetros, em geral, tá? Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que existem pessoas que têm 2 metros, pessoas que têm 2 metros e 10. Opa, foi mal, gente. Voltando aqui de novo. Pessoas que têm 2 metros e 10, né? E essas pessoas, por conseguinte, terão um tubo esofágico, um esôfago maior. E pessoas também que têm menos de 1,50 m, pessoas que têm nanismo. Então, dependendo da sua caixa torácica também, o tubo pode ser menor, tá bom? Não é propriamente dito uma regra. Mas, na sua grande normalidade e totalidade, nós temos essa quantidade de tamanho em centímetros do esôfago, tá bom? Então, nós temos algumas estruturas aqui que foram grifadas, que vocês têm que se atentar ao esôfago. Se vocês prestarem bastante atenção, tá? Ele está posterior à traqueia, tá bom? Ele faz inteiramente o contato com a traqueia, tá? Na porção posterior, ele vem desde aqui, ó, até furou aqui o diafragma e acabou aqui no estômago, certo? Então, bora lá. Na região superior aqui, nós temos uma estrutura chamada esôfago cervical, porque ele está dentro da porção cervical, tá? Mais embaixo, na região medial aqui, nós temos o esôfago torácico, tá? A porção torácica, porque está dentro da caixa torácica do corpo humano, tá? Você vê que ele faz relação com a artéria aórtica, tá? Mais abaixo um pouquinho, nós temos o plexo esofágico, beleza? Que são os nervos que inervam o nosso esôfago para nossas contrações involuntárias e para a detecção de percepção do bolo alimentar, né? Ou até mesmo de infecções, dores e tudo mais. Então, o sistema nervoso está em todos os nossos sistemas. E lá no final, nós temos o esôfago abdominal, porque já está dentro da cavidade abdominal, abaixo das costelas ali já, né? Fazendo a relação com o estômago. Beleza? Deu para entender aí? Eu acho que foi bem explicado. Aqui nós temos uma outra visão, uma outra análise. Na primeira porção, né? Nós temos a orofaringe, a epiglote, processos piriformes, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Ele está passando, né? Ali atrás do esôfago, tá bom? Músculo piriforme, traqueia, esôfago, artéria aorta, que faz relação com ele, né? E esfíncter do esôfago inferior e tudo mais, tá? Diafragma, só uma visão melhor do esôfago, beleza? Então, desde lá dos dentes, lá da abertura da boca, até o final do esôfago, até o esfíncter ali, ele tem cerca de 40 centímetros. Claro que isso é uma proporção, não significa que é uma regra para todos. E aí, depois do esôfago, fazendo esse trajeto, nós temos o estômago, que é o segmento mais dilatado do tubo digestório, em virtude dos alimentos permanecerem nele por algum tempo. Necessita de ser um reservatório entre o estômago e o intestino delgado, beleza? Então, quando o alimento ele passa pelo esôfago e cai dentro do estômago, ele vai ficar lá um pequeno período de tempo, tá? E esse pequeno período de tempo é o suficiente para a gente começar a liberar sucos gástricos que vão transformar aquelas macromoléculas que já foram transformadas em micro em mais micromoléculas ainda. Já existem alguns processos de absorção de algumas substâncias, o pessoal de farmácia vai estudar bastante isso já no estômago, tá? Algumas substâncias já começam a ser absorvidas. Alguns medicamentos, dependendo também, já são absorvidos lá no estômago. Se não me engano, medicamentos que são em cápsula, não tenho certeza, tá? Pessoal de farmácia depois me corrige lá no grupo, tá?
substâncias em cápsulas, elas não são absorvidas, essas cápsulas não são absorvidas já no estômago. O estômago, o suco gástrico não tem esse poder de conseguir degradar essa cápsula. Então, ela acaba passando para o intestino e lá no intestino, propriamente dito, essa cápsula acaba se desfazendo e a gente acaba absorvendo essas propriedades dos remédios, tá? Assim também como os remédios que não são cápsulas, que eu esqueci o nome, eles também têm uma fina película e camada protetora para segurar um pouco mais ali para a absorção dessa substância ser feita a partir do intestino, tá bom? Então, o intestino é o que faz a maior absorção das substâncias essenciais, tanto de fármacos também, do nosso organismo. Mas algumas substâncias também já são absorvidas lá no estômago, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, vocês me pedem orientação lá no grupo que eu vou dar com o maior prazer para vocês, tá bom? Essa orientação. Então é isso, mais ou menos. Então é um segmento mais dilatado do nosso sistema digestório. Os alimentos permanecem por um tempo ali para serem quebrados mais ainda as macromoléculas e micromoléculas menores ainda, tá? Ele é dividido em 4 partes, tá bom? Então a parte cárdia, o fundo, o corpo e o piloro, tá? A parte cárdia, ela é toda essa porção aqui, ó, superior, que é a parte cárdica, tá bom? Que faz relação com o coração aqui. Tem só o diafragma impedindo, mas o coração está repousando aqui próximo. Na verdade, ele está próximo ao coração, por isso parte cárdica, beleza? O corpo do estômago é toda essa região aqui, beleza? Do meio do centro do estômago, tá? Toda essa região aqui é chamada de fundo, aqui demarcada. E essa pequena região aqui de transição entre, tá, o intestino e o estômago é chamada de parte pilórica, porque a gente tem um piloro que é como se fosse um anel que se contrai e se dilata para a passagem de alimento, dependendo do tamanho em que está o bolo alimentar, tá bom? Então, parte superior, parte cárdica, corpo todo, a parte maior do estômago, fundo e parte pilórica ou piloro, beleza? Só precisam se atentar a essas estruturas. Como, professor, que o estômago fica certinho ali todo no seu devido lugar? Nós temos alguns ligamentos, tá? Ligamento hepatogástrico, né? Que é a parte oral menor. Nós temos o peritônio também, que faz toda essa estruturação, tá bom? E é isso mais ou menos. E aí nós temos também algumas curvaturas, tá bom? Ou desculpa, gente, eu falei errado para vocês, tá? Vamos voltar aqui, que confunde pra caramba, muito nome, tá bom? Parte pilórica é aqui, parte cárdica é aqui nessa região, fazendo relação com o esôfago. E a parte do fundo do estômago é essa região aqui, mais superior. O corpo é aqui, tá bom? Parte pilórica é essa aqui, tá bom? Átrio do piloro. Essa é a região pilórica, corpo, parte cárdia e o fundo. Desculpa, eu errei. É assim mesmo, é raro humano, tá bom? Então, fundo, corpo, parte cárdia, só essa regiãozinha aqui, tá bom? E a parte pilórica, tá? Região antropilórica também pode ser chamada. Aqui é o piloro, tá vendo? Ele se contrai e se dilata. Tem gente que coloca um anel pilórico aqui para poder não dilatar tanto. O pessoal faz a cirurgia de redução de estômago, né? Corta um pedaço e coloca um anel pilórico aqui para não passar tanto alimento, que às vezes o alimento pode não ficar muito aqui, mas pode passar direto talvez, e a digestão ser mais rápida, tá bom? Então nós temos algumas curvaturas, tá? A curvatura maior, que é a parte mais externa, e a curvatura menor, que é a parte mais interna ou média do estômago, tá bom?
nós temos também algumas zonas, beleza? Essa primeira zona aqui, ó, pequena com esse colchete é chamada de zona cárdica. A maior zona que pega a parte do fundo e a parte do corpo é chamada de zona do corpo e fúndica, tá? E essa pequena, essa menor aqui, ou média, vamos supor, é chamada de zona pilórica, que é desde o encerramento do corpo até o esfíncter pilórico, tá bom? Qual é a função propriamente dita do estômago? Vamos lá, galera. A função do estômago em si é a digestão dos alimentos, tá? A secreção de sucos gástricos, que incluem enzimas digestórias e ácidos hidroclorídrico, desculpa aí, gente, como substâncias mais importantes. A secreção de hormônios gástricos, né, e fator intrínseco, e a regulação do padrão com o qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado, e a absorção de pequenas quantidades de água e substâncias já dissolvidas lá ali dentro do suco gástrico, tá bom? Então, ele faz a digestão dos alimentos, que é a quebra das moléculas, maior ainda, tá? Secreta hormônios também, hormônios gástricos de fator intrínseco. Secreta o suco gástrico, né? E ácido hidroclórico e substâncias são mais importantes. Regula o padrão dos alimentos. Quando a gente fala se é ácido, ele deixa se o alimento é muito ácido, ele deixa ele mais básico. Se o alimento é muito básico, deixa ele mais ácido. Então o corpo vai se regulando e soltando mais substâncias ácidas ou básicas ali no intestino para que haja uma melhor absorção ou que não haja nenhum dano dentro do intestino, tá bom? Então, e também faz essa absorção, como eu falei, de algumas pequenas quantidades de água, pouca coisa, e algumas substâncias já dissolvidas. Por isso, existem medicamentos de cápsula que são para ser ingeridos só no intestino, né? Absorvidos só no intestino, não no estômago. E existe uma película protetora para que dure um pouco mais tempo para ser absorvida apenas no intestino, ou com a sua maior parte no intestino do que no estômago, tá bom? Logo após o estômago, nós já temos aí o intestino delgado, tá bom? Que é todas aquelas flexuras, as tripas, né? Que a gente vai comer o boi, a tripa é o intestino delgado, que é a anatomia comparada. As tripas do boi, da vaca, do que for, é o intestino delgado, que são todas aquelas estruturas, tá? Logo após ao estômago. É responsável pela digestão e a absorção, que ocorre no intestino delgado, né? Portanto, sua estrutura é especialmente adaptada para essa função, né? Sua extensão fornece grande área de superfície para digestão e absorção. Por isso que é tão grande. Você vê que faz várias dobraduras, vai lá, sobe e desce, pá. Tudo isso é para que a gente consiga absorver o máximo dos nutrientes do bolo alimentar, dessas macromoléculas, tá bom? É dividido, tá? Aqui, ó. O pessoal chama de tripa. Em 3 partes. O duodeno, tá bom? Que é essa parte logo após o piloro. Aqui é o piloro, essa parte logo após o piloro, tá? E é uma pequena parte, não é tão grande assim. O jejúnio, que é toda essa região, todo esse processo aqui. E a parte ília, né, o íleo, que é a que já faz relação com o intestino grosso, tá bom? Então, 3 partes a gente tem no intestino delgado. Ele que faz a maior absorção dos alimentos. Por isso, a extensão tão grande dele, tá bom? Nós temos 3 partes. Duodeno, a primeira parte, faz relação ali com o piloro e o estômago. A parte medial, que é maior de todas, é o jejúnio. E o final, que faz relação com o intestino grosso, é o íleo. Pronto. Quando a gente fala assim, vou ficar em jejum, vem dessa região jejum. O que significa? Eu não vou me alimentar para que todas aquelas substâncias e macromoléculas que estavam no meu jejum, elas sejam absorvidas e jogadas no intestino grosso e ela fique vazia. Daí eu vou ter que utilizar todos os nutrientes que estão na minha corrente sanguínea como fonte de energia, tá? Não tendo esse açúcar no sangue que foi degradado pelo fígado, que é o fígado que faz essa quebra, eu terei, né,
uma reutilização de fonte de energia, que será a gordura, né? O corpo levado ao extremo, eu irei utilizar a gordura como fonte de energia, sendo que eu não tenho mais substâncias absorvidas. Então, ficar em jejum é fazer com que esse jejum não fique vazio, né? A região do jejum não fique vazio e que a gente não tenha essa reposição de substâncias de açúcar em si, né? Um exemplo, mas no intuito de usar outras fontes de energia, né? A gordura, os lipídios são um exemplo disso, para que haja um emagrecimento. Tem gente que fica em jejum, né? Para que tenha uma redução de medidas e tudo mais, tá bom? Não estou dizendo que é certo essa dieta de jejum, de ficar com fome, tá bom? Ainda no intestino delgado, nós temos a primeira região, que é o duodeno, que é em 4 partes, tá bom? O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, seu comprimento é da largura de 12 dedos, tá bom? Ou seja, 25 centímetros é o seu comprimento. Tem 25 centímetros de comprimento, mais ou menos, o duodeno. E ele vai se dividir em 4 partes, tá? Tendo a referência aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Parte superior, que é a primeira, tá bom? Primeira porção origina-se desde o piloro e estende-se até o colo da vesícula biliar. A parte descendente, que é a segunda porção, é desperitonizada e encontramos na chegada dos 2 ductos. Ducto colédoto, que provém da vesícula biliar e do fígado da bile, e o ducto pancreático, provém das pâncreas, ou suco ou secreção pancreática. Então, todas as substâncias que a gente tem de degradação, que é o suco pancreático e a bile, são secretadas no nosso intestino delgado para poder fazer a quebra das moléculas ainda mais, tá? E a região é o duodeno, tá? Nós temos a parte horizontal, que só não tem nenhuma função, nenhuma observação, tá? E a parte ascendente, que é a quarta porção. Então, quando eu falo de secreção, talvez de substâncias que vão ajudar na melhor absorção desses alimentos, nós estamos falando em intestino delgado, porção do duodeno, é onde nós temos esses ductos, que é o ducto colédoto, que vem da bile do fígado, tá bom? E o ducto pancreático, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, tá? Intestino delgado, vesícula biliar, ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, ducto hepático comum, tá bom? Nós temos aqui a nossa bile, o corpo da bile, fundo da vesícula biliar, colo da vesícula biliar, tudo mais, tá bom? Ducto pancreático, ducto colédoto, tá bom? E sai tudo aqui no duodeno na segunda parte, na segunda região, na região ascendente. É ascendente? Descendente, desculpa. Tá bom? Vamos passando, mais uma aplicação, o pâncreas e a bile, né? Os ductos, tá? Descendente, primeira porção, segunda porção, terceira, quarta. Beleza? Passando aí do duodeno, nós temos o jejum, que é a região mais larga, aproximadamente 4 centímetros, tá? Sua parede é mais espessa, mais vascular e de cor mais forte que o ilho, beleza? Por que que ela é mais espessa e é mais larga, tá? De cor mais forte, mais vascularizada. Lembra que eu falei para vocês que para chegar às substâncias em todos os tecidos e sistemas, nós temos os ductos, né, de irrigação, que é o sistema circular, né, o sistema cardiovascular, que é o sistema circular, também está dentro do sistema cardiovascular, em que as veias e vênulas estão em contato,
com essa região do jejum, que é maior, e estando em contato, propriamente dita, a absorção de nutrientes vai ser maior nessa região, por isso esse trajeto tão grande como eu falei antigamente. Então, por isso essa função que ela tem, por isso essa característica de ser mais larga, ter 4 centímetros de largura da parede, ser mais espesso, mais vascular e de cor mais forte, né? Por conta dessa absorção. Já o ilho, que é a região lá final, já fazendo relação com o intestino grosso, é a região mais estreita, né? E suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas que o jejum. Distalmente, o ilho desemboca no intestino grosso, num orifício que se recebe o nome de ósseo ilho secal. Tá? Então, é só o finalzinho. Então, todo aquele trajeto vai, sobe, desce e volta para da parte do jejum é para ter uma melhor absorção de todos os nutrientes que a gente digeriu, tá bom? O movimento peristáltico, que é o movimento das vistas que você vê nos vídeos, eu vou até pausar aqui para colocar o vídeo para vocês verem, ele é feito no jejum. Pronto, voltamos. Tá aqui, tá? O vídeo sobre os movimentos peristálticos, tá? Dentro do intestino delgado, mais especificamente da região do jejum. Tá bom? Bora lá. Só pra vocês terem noção. Esse é o movimento que ele faz de contração e dilatação simultânea para poder o alimento ir passando. Um movimento de onda, tá vendo? Isso é um endoscópio. Tá te vendo aí? Isso. Tá vendo? Esses são os movimentos peristálticos para poder movimentar o bolo alimentar e ter contato com as moléculas, tá? Pronto, vamos voltar para a nossa aula. É isso, tá? Aqui em si todo o trajeto, tá? Do intestino delgado, jejum e ilha, a gente pode ver ali, né? E agora nós vamos passar para o intestino grosso, né? Que se estende desde o ilho até o ânus. O ilho é a parte final do intestino delgado, o ânus já é a parte de evacuação do bolo fecal, né? A região do intestino grosso ela é responsável por absorver a água com muita rapidez, em que cerca de 14 horas o material alimentar toma a consistência de um bolo fecal. Beleza? Então, todo esse processo de formação de bolo fecal, ele é feito, né, dentro do intestino grosso. As fezes são realmente feitas dentro do intestino grosso, tá bom? Tem um maior calibre em relação ao intestino delgado, por conta dessa questão de absorção da água e de armazenamento do restício do bolo alimentar, né? Então, a região em que mais se absorve água é a região do intestino grosso, que é a região final, onde tem as fezes. Então, as pessoas que têm problemas psicológicos, né? Ansiedade, nervosismo, pessoas que têm uma má alimentação, não consomem frutas, não consomem alimentos ricos em água, não bebem água suficiente. Lembrando que não somente a água tem o poder de nos nutrir de líquido. Os alimentos também possuem água. Se você come uma fruta, na fruta também tem água, né? Se você come uma verdura, na verdura também tem água nas moléculas. Então, se você tem essa alimentação saudável de frutas e verduras, você também está adquirindo mais água, tá bom? Além das substâncias, tá? Principalmente as hortaliças, que têm esse poder de estimular a evacuação também, tá bom? Então, a região que mais se absorve água é a região do intestino grosso. Por isso, a pessoa que tem constipação, ela é ressecada, porque ela fica nervosa, não há o movimento do intestino grosso, né? Não há a evacuação, né, do bolo fecal como deveria haver. Então, há uma absorção de água além das 14 horas
Então, esse bolo fecal, ele fica seco. E estando seco, é mais difícil de sair. Estando mais difícil de sair, você fica num processo de reabsorção. E aí, ali nós temos toxinas, né? Nós temos ali radicais livres dentro do bolo fecal, e a gente vai acabar absorvendo esse radical livre, e é onde tem pessoas que têm edema, a pele não fica tão bonita, por conta dessa retenção desse dejeto, dessa substância, tá bom? O intestino grosso tem algumas partes, tá? Que é o seco, que é o seco, na verdade, que é essa primeira porção, tá? Que faz relação com o ilho. Nós temos os cólons, né? Que é o trajeto ascendente, o trajeto horizontal e descendente. Nós temos também o reto e o ânus, que já é lá o orifício anal de saída, que é um esfíncter, tá bom? Então, nós temos o esfíncter anal e o esfíncter retal, mais interno também, tá? Então, nos cólons nós temos o cólon ascendente, transverso, descendente, tá bom? E o cólon sigmoide, que é essa curvatura, tá? E o reto. Beleza? Nós temos aí a papila iliocecal, que é como se fosse um esfíncter ou um piloro, tá? E nós temos o apêndice vermiforme, que hoje, que apêndice, a pessoa tem apendicite, nós não sabemos exatamente para que isso ainda é desenvolvido no corpo humano. Anteriormente, havia-se a necessidade, se não me engano, do apêndice vermiforme, porque, se não me engano, ele secretava alguma substância para a degradação de algumas substâncias que a gente acabava consumindo no passado, lá no tempo das cavernas. E precisava-se desse auxílio do apêndice vermiforme para secretar substâncias para degradar mais ainda e proteger o corpo. Tá? Eu não tenho certeza dessa informação que estou passando para vocês. É uma suposição, uma hipótese, não é uma teoria comprovada, tá bom? Então é isso. Passamos aqui, intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. A musculatura lisa é mais estriada, o aspecto do tecido, né, muscular liso é mais grosso, né, tem todas essas estrias para poder ter essa movimentação e absorção de água. E em torno de 14 horas é que é formado o bolo fecal devido à absorção da água do bolo alimentar que foi jogado dentro do intestino grosso. Tá? Nós temos algumas flexuras, que são flexura hepática, flexura esplênica. Hepática porque está mais perto do fígado, né? Que é a flexura como se fosse uma dobradura, uma curva. E esplênica porque está mais perto do esplênio, né? mais lateralizado. Então, uma fica do lado esquerdo do corpo, o outro lado direito do corpo. Lembrando que nós estamos vendo em uma visão anatômica, tá? Chegamos ao reto, tá? É um reto mesmo e tem essas camadas em que o bolo fecal ele vai caindo com relação à gravidade e vai se retendo. Se você perceber, tem algumas valas, né? Tem vala superior, vala média e vala inferior, tá bom? E aqui nós temos já o pecto ou o esfíncter anal, tá? O canal anal cirúrgico, mais ou menos aqui nessa região, que já é lá na cavidade, no final da cavidade abdominal, tá bom? Qual a função do intestino grosso, gente, propriamente dita? Absorção de água e de certos eletrólitos, a síntese de determinadas vitaminas pela bactéria intestinal, armazenagem temporária de resíduos, que são as fezes, e eliminação de resíduos pelo corpo, que é o processo de defecação. Essa é a função propriamente dita do intestino grosso, tá bom? Aqui nós teremos uma pesquisa que eu ainda vou passar e vou jogar lá no sistema para vocês, tá? Trabalho acadêmico novamente, beleza? Vamos dar continuidade. Quais são esses órgãos anexos que a gente tem, que eu falei para você, que agem indiretamente no sistema digestório? Entre eles nós temos o fígado, né? Que tem duas faces, a face diafragmática visceral, beleza?
a diafragmática e a visceral. A diafragmática é a parte superior, que faz relação com o diafragma, e a visceral, que faz relação com as vísceras, que é a visão inferior que a gente está vendo aqui, tá? De baixo. Nós temos os lobos, lobo direito, esquerdo, quadrado e caudado. Beleza? Direito, esquerdo, quadrado, caudado. Tá bom? Vamos passar. Qual a função? Produzir a bile, né? A bile emulsiona a gordura e distribui para a parte distal do intestino para a digestão e absorção, né? Além dessa função de produzir a bile, que emulsiona a gordura e distribui para a parte distal do intestino para a absorção, nós temos outras funções também do fígado, que é o metabolismo dos carboidratos, né? O metabolismo dos lipídios, o metabolismo das proteínas, processamento de fármacos e hormônios, tá bom? Excreção de bilirrubina, excreção de sais biliares, armazenagem, fagocitose e ativação de vitamina D. Então, o fígado é um dos órgãos mais importantes que a gente tem também dentro do nosso sistema, dentro do nosso corpo. Tá? Aí nós temos a vesícula biliar, em que única e exclusivamente a sua função é armazenar a bile, tá bom? Ela é um armazenador, a vesícula biliar. Ela não produz a bile. Quem produz a bile é o fígado, tá bom? Quem produz a bile é o fígado. E para que a bile serve? Emulsionar a gordura e distribuir para a parte distal do intestino, para a digestão e absorção, tá bom? Então, uma vesícula biliar tem cerca de 7 a 10 centímetros. Um cálculo pode ser desenvolvido na vesícula biliar devido à falta de algumas substâncias básicas para a produção da bile, tá? E aí, sendo desenvolvido alguns cálculos, é necessário que seja retirada a bile. Sendo retirada a bile, vai estar comprometido o funcionamento dos sistemas, tá bom? Nós temos também o nosso pâncreas, né, que tem uma face diafragmática e uma face visceral, uma face que fica com relação ao diafragma e uma face com relação a vísceras, né? Tem a parte da cabeça, que é logo na parte inferior, corpo e a cauda, tem de 12 a 15 centímetros. A função é dissolver carboidratos, amilase pancreática, dissolver proteínas, tripsina, criptonina, dissolver triglicerídeos dos adultos, lipase pancreática, e dissolver ácidos nucleicos, ribonucleicos e desoxirribonucleicos também, tá? Tem uma função também, o fígado, o pâncreas, na função hormonal, tá? De dissolução de algumas substâncias. Então, para isso que serve o suco pancreático, né? Principalmente carboidratos e proteínas e triglicídios. Por hoje é só, né? O computador aqui já está acusando e o tempo também já está acabando o limite de gravação da aula, tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Desculpa pelas falhas técnicas. Vamos tentar melhorar essas aulas de agora em diante, tá bom? Já estou instalado no meu apartamento. Vamos ver aí o que a gente pode fazer para ter uma aula ao vivo. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Estamos por aqui. Deus abençoe a todos e até breve.